Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria neste dia poder trazer uma mensagem muito poderosa da parte de Deus, que está no livro 2 escreveu Samuel, no capítulo 9 e no versículo 7, diz assim a poderosa palavra de Deus. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de continuo comerás pão à minha mesa. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito da bondade de Davi e fala sobre o resgate de Mefibosete. Nós sabemos que esta palavra resgate tem vários significados, porque resgate é ato ou efeito de resgatar, ou seja, resgate é recolhimento, resgate é salvamento, resgate é libertação. Então tem vários significados. E esse texto aqui fala a respeito desse resgate deste jovem por nome de Mefibosete. Para que você possa entender direitinho a história, Mefibosete, meus queridos, ele passou por uma adversidade muito grande na sua vida. Ele tinha apenas 5 anos de idade e a sua ama fugia com ele nos braços, e ele caiu e acabou ficando coxo de ambos os pés. Por quê? Porque foi que a sua ama, estava fugindo. Justamente porque naquela época, quando um rei assumia o trono, ele mandava matar todos aqueles que faziam parte da dinastia anterior, justamente para que aquelas pessoas da família do rei não viesse a querer tomar o seu trono. Então, quando ela estava fugindo com aquela criança chamada Mefibosete, ela caiu dos braços dela, ficou aleijado e foi levado ali para uma terra chamada de Lodebar, que significa terra do esquecimento. Era uma terra que ninguém queria plantar, que ninguém queria morar. Ali naquela terra, as pessoas que eram coxas, eram cegas, aleijadas, eram jogadas ali naquela cidade. Mas o que me chama a atenção é que ali morava um homem por nome de Marqui, que acolhia essas pessoas, que ninguém dava nada por ela, que ninguém queria, que eram coxas, cegas, aleijadas. Então, Marqui acolheu Mefibosete ali naquela casa, cuidou dele. E o que me chama a atenção é que Marqui era um homem rico, era um homem que veio de uma família que tinha bastante recurso. Marqui poderia estar onde? Numa casa de praia. Ele poderia estar numa fazenda ali muito bem, vivendo. Não. Ele preferiu cuidar dessas pessoas. Aí eu começo a me lembrar agora de uma mulher por nome de Madre Teresa de Calcutá. Era uma mulher rica que abriu mão da riqueza que ela tinha para ir para a Índia, para cuidar daquelas pessoas que estavam ali na sarjeta, aquelas pessoas que eram necessitadas, que precisavam de um socorro. Meus amados, isso serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Amém? Se nós temos condição, se nós temos dinheiro, poder aquisitivo, temos que ajudar essas pessoas que estão precisando de uma ajuda, de um pão, de uma comida, de um cobertor. Não é verdade? E diz a palavra de Deus que ele estava ali sendo cuidado por Marqui. Porque muita gente prega a palavra de Deus e diz: Mefibosete estava no meio da rua, estava pedindo esmola. Não, ele estava sendo bem cuidado por Marqui.
Porém, meus amados, a casa dos outros não é a nossa casa. Você está na casa dos outros, você está sendo acolhido ali por alguém, você está morando de favor. A casa dos outros não é a nossa casa. E olhe que Mefibosete, ele era filho de príncipe. Ele não era para estar ali, ele era para estar num palácio. Mas só que Mefibosete, ele teve uma perca muito grande. Quando ele era pequeno, ele perdeu seu pai numa guerra. Ele perdeu seu avô numa guerra. E ele era para viver como um príncipe num palácio. Mas não. Estava ali, sendo cuidado na casa dos outros, ali morando de favor. E diz a palavra de Deus que depois de 20 anos, Davi, ele estava estabelecido como rei. E ele começou a se lembrar do pacto que ele fez com Jonatas, que era pai de Mefibosete. E neste pacto, que foi uma aliança que eles fizeram ali, era mais ou menos assim: se Jonatas morresse primeiro, Davi cuidaria de toda a casa de Jonatas. Mas se Davi morresse primeiro, quem cuidaria da casa de Davi era Jonatas. Então foi feito um pacto ali, Jonatas morreu. E depois de 20 anos, Davi se lembrou-se daquele pacto. Aí Davi chama ali o seu servo, chamado Ziba, e perguntou a Ziba se ainda tinha alguém da casa de Saul para que ele pudesse usar de bondade. Aí Ziba diz: olha, tem um, mas ele é aleijado de ambos os pés. Sabe o que é que Ziba estava dizendo? Olha, tem um rei, mas ele não serve para estar aqui. Ele é coxo, ele é aleijado. Meus amados, as pessoas são assim. Muitas vezes, quando ela está lá em cima, ela não quer se lembrar daquele que está lá embaixo. Ziba estava ali na casa do rei, estava no conforto, estava comendo do bom e do melhor. Mas ele não queria saber de quem estava lá em Lodebar, não. Ele queria saber apenas de si próprio. Ele queria saber apenas da vida que ele levava. Não, eu estou aqui, eu não quero que traga ninguém para aqui. Só que Davi, meus queridos, ele tinha bondade no seu coração. E esta palavra bondade é uma palavra do latim que significa qualidade que tem a alma. Quando você vê alguém fazendo o bem para outra pessoa, aí você vai se lembrar desta palavra chamada bondade. Amém? Então Davi não quis nem saber. Davi mandou preparar uma carruagem justamente para ir lá em Lodebar buscar este jovem, este rapaz por nome de Mefibosete. E Davi vai, pega a carruagem, e eu fico aqui imaginando, meu Deus, o que se passou no coração de Mefibosete quando Davi chegou ali naquela cidade e parou justamente ali na casa onde ele morava. O que se passou, né? Porque quando Davi chegou ali, é bem verdade que Davi falou o nome dele. Eu vim buscar aqui Mefibosete. Eu acho que ele ficou ali se tremendo. Ele ficou assim, meu Deus, o rei agora vai mandar me matar. Porque Mefibosete, ele era descendente da família de Saul. Então, e pronto, vai me matar. Não, Davi não foi para fazer o mal. Davi foi justamente para fazer o bem. Mandou pegar ele, levou ele na carruagem ali para Jerusalém. Quando chegou lá, ele teve um tratamento especial, ele teve um tratamento de um verdadeiro príncipe, porque o rei mandou ali dar um banho nele, mandou fazer a barba dele, mandou colocar vestes reais nele e disse: olha, hoje, não é amanhã não, é hoje, tu vai comer pão na minha mesa. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mefibosete, que nunca tinha vestido uma veste real,
Mefibosete, que nunca teve o privilégio de se sentar numa mesa de rei, com todo aquele conforto, com todas aquelas comidas que ele nunca tinha comido. É assim que Deus faz comigo e contigo. Muitas vezes a gente acha que nós não somos nada, que ninguém vai se lembrar da gente. Muitas vezes a gente acha que a gente nunca vai ter uma casa boa, nunca vai ter um carro para andar. Meus amados, tem coisas que somente Deus faz. E quando Deus fizer na minha vida e na tua vida, você vai dar muito glória, você vai dar muito amém. Amém? Você vai ficar como criança. E a palavra de Deus nos fala que Davi, além de trazer ele para aquele palácio, mandou restituir tudo aquilo que era dele, todas as terras que pertenciam a ele. Olha aí, que coisa tremenda. O que eu aprendo com tudo isso? É que Davi, meus queridos e ouvintes da palavra de Deus, Davi, ele traz à nossa memória a figura de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. Porque a mesma bondade que Davi teve, porque Davi teve o que? Bondade, graça, misericórdia. Davi, ele acolheu aquele homem ali, aquele jovem Mefibosete ali. Tudo aquilo que Davi fez, Jesus lá atrás fez por mim e por você. Mostrou bondade, graça, misericórdia. Amém? Então ficou registrado aqui na palavra de Deus, justamente para que hoje, meus amados, entendam uma coisa, para a gente fazer o mesmo. Amém? Quando você vê alguém na sarjeta, alguém ali no esquecimento, alguém precisando de uma roupa, de uma comida, nós temos que usar de bondade também. Temos que resgatar aquela pessoa. E quando eu falo resgatar aquela pessoa, se você não tem condição de pegar, resgatar aquela pessoa materialmente, espiritualmente, botar aquela pessoa numa casa, que nem foi aqui, mas você pode fazer o quê? Você pode dar vestes àquela pessoa, você pode dar uma comida, você pode dar um dinheiro, você pode levar essa pessoa ali para uma instituição de caridade, colocar aquela pessoa ali para que alguém cuide dela. Amém? Temos que fazer o bem sem olhar quem. Não é verdade? Ah, não, eu não vou fazer nada para aquela pessoa, porque aquela pessoa que está ali é uma pessoa que é drogado, é uma pessoa que fuma crack, fuma loló. Não! Você não pode olhar dessa forma, não. Você tem que fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que ajudaram o próximo, fizeram bem para o próximo. Não foi só Davi. Não é verdade? Lá atrás, aquele bom samaritano, ele viu ali um homem no meio da rua ali, da estrada, bateram muito naquele homem. Aquele homem era um judeu. Muitas pessoas que passaram ali não quiseram nem saber dele. Passou um levita, passou um sacerdote que na época era um pastor, não quis nem saber, mas um homem que era bom samaritano, que não conhecia aquele homem, pegou ele ali naquela estrada, cuidou das feridas dele, passou ali azeite nas feridas, levou para uma estalagem e ainda disse ao estaleiro: cuide dele e tudo que você gastar aqui eu pago na volta. Olha aí a bondade daquele homem. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Amém? Então, eu não vou mais adiante. A mensagem nesta manhã, ela foi pregada. Amém? Que você possa meditar em tudo isso que está aqui, nesta bondade de Davi. Amém? E nesse resgate, né, deste homem por nome de Mefibosete. E que Deus continue me abençoando e te abençoando cada vez mais. Amém? Ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Salles. Se você puder, se inscreva neste meu canal, deixa ali o seu joinha. Amém?
Que Deus nos abençoe.